Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, aqui na Espanha, 21 horas e 17 minutos no Brasil, 17h17. A BTC, depois de um dia sangrento em que a Nasdaq chegou a cair quase 5%, tá ameaçando aqui positivar, já chegou a positivar, ó, fica agora no nível da estabilidade. Abriu oportunidades épicas, é muito provável que a gente já tenha feito fundo dessa história. Deixa eu botar no 2 dias aqui para a gente ver essa movimentação de forma mais holística. A BTC testou esse patamar aqui, ó, que foi um suporte já testado no passado. Foi uma camada de congestão de suportes e resistências. Era possível que a gente viesse buscar aqui 30 mil? Era possível, mas eu acho que depois do que aconteceu hoje, com a Nasdaq caindo quase 5% e a BTC ali se mantendo em -3%, gente, em condições normais de temperatura e pressão, vocês hão de convir que a Nasdaq tombando quase 5% e a BTC ali tombando 3%, a BTC me surpreendeu positivamente. O mundo financeiro tradicional viveu o seu crash day, muitas big techs com market cap de trilhões foram hoje promoveram uma performance de shitcoins. A Apple, desde o topo da Nasdaq até agora, já perdeu quase $1 trilhão em capitalização. Já chega a 700 e poucos bilhões a perda de market cap da Apple. Boa parte dessa grana que está sendo drenada do market cap multitrilionário dessas big techs vai aportar no mundo cripto. Eu estava lendo aqui no Twitter da Cointelegraph, ó, enquanto o mercado de varejo fica reclamando dos preços das criptomoedas, as venture capitals, que essas empresas que aportam capital de risco em startup, em startups de blockchain, no caso, né? Estão aumentando a sua exposição a blockchains e projetos blockchains. Tem uma reportagem muito interessante na Cointelegraph. Enquanto o varejo, os sardinhas ficam reclamando, as venture capital vão só encarteirando e aumentando o posicionamento. Não há nenhum inverno cripto. Muito provavelmente a gente já testou o fundo dessa sub-onda corretiva de uma grande onda 3, né? A gente está aqui no semanal. Deixa eu botar aqui no semanal para a gente ter uma ideia mais macro do que está acontecendo. A BTC, depois que ela conseguiu se livrar dessa congestão em torno de $10 mil, chegou a fazer picos para $11 mil, depois do all-time high em $20 mil em dezembro de 2017, a BTC encontrou nesse patamar de 10, $11 mil uma grande resistência. Depois que ela se livrou disso, lá no último trimestre de 2020, no começo de 2021, ela fez esse mega pump aqui que levou ela para 64.854, fez uma onda 2 com tríplice garfada, tá desenhando uma onda 3 meio disforme, mas muito agressiva, que vai levar a BTC para o patamar entre 80 e 100 mil dólares. E aí depois, gente, agora que a BTC fez, na minha leitura, já fez esse fundo, pode ser que ela desenhe um fundo duplo. Eu já vou explicar por que ela pode desenhar um fundo duplo na região de 34 mil, mas o fato é que a gente já encontrou o suporte dessa corretiva. Quando a BTC chegar em 80, 100, de 80 a 100 mil dólares, ela vai desenhar uma onda 4 agressiva que vai beijar talvez 70 ou ficar ali entre 80 e 60 mil dólares, pode dar umas agulhadas para 60 e buscar algo acima de 100 mil dólares. Gente, o mercado financeiro tradicional está percebendo e fazendo um escrutínio do poderio da Web3, que é essa web descentralizada. Toda essa força computacional que sustenta a web de hoje está em vias de ser desrompida. Todas essas clouds multibilionárias da Amazon Web Services, da AWS, toda essa força computacional de iOS, em que se criou um feudo de tráfego de dados e riqueza no mundo, está em vias de ser desrompido pela tecnologia blockchain, pela web descentralizada, que vai
tirar essa polarização de força computacional, de nuvens multibilionárias e descentralizar o tráfego de dados e riqueza no planeta. Não existe nenhum inverno cripto. É uma absoluta insanidade vocês desembarcarem do mundo cripto a esses preços. Algumas altcoins estão de graça. Comprar Sol abaixo de $100, comprar DOT, hoje chegou a bater 16, eu comprei um pouco de DOT, agora já está 17,70. A esses preços, eu ouso afirmar que vocês nunca mais vão ver a DOT abaixo de $20. Isso aqui é uma insanidade, a quantidade de projetos e de outras startups que rodam no ecossistema Polkadot Kusama, no ecossistema Ethereum, no ecossistema Atom, que é o gás da rede Cosmos. É uma insanidade essas altcoins estarem valendo o que estão valendo. A gente está presenciando, a nossa geração está tendo o privilégio de presenciar a maior transferência de riqueza desse século. E tem gente propalando inverno cripto num misto de desconhecimento ou de cegueira voluntária, talvez. Mas o que a gente está presenciando é, talvez, o mercado financeiro tradicional, que hoje viveu o seu dia, o seu crash day, vamos colocar, e talvez o mercado financeiro tradicional esteja virando a chave e reprecificando essa web centralizada que está com os dias contados diante dessa jornada revolucionária que é a web descentralizada. Falar em inverno cripto num cenário desse só pode ser uma piada. Então, gente, fica esse registro. A BTC encontrou... Eu vou explicar por que a gente pode fazer um fundo duplo. A BTC, ela encostou naquela camada congestional, que ela ficou namorando um tempo ali entre maio de 2021 e setembro, outubro de 2021, para depois se desdobrar nessa pernada impulsiva que levou ela a $69 mil. Só que a gente tem o padrão de sempre que esgarçar a lower aqui na banda de VWAP, voltar para VWAP. Então aconteceu isso em dezembro, pode pegar qualquer mês para trás. Esgarçou a lower, volta para VWAP. Então aqui no caso a gente esgarçou a lower, a gente vai voltar para VWAP na altura de 41.500. Vai ser um retorno até relativamente rápido, justamente porque a VWAP mensal exerce uma força gravitacional brutal que vai atrair a BTC para essa faixa de 41.500. Só que a VWAP mensal também exerce a função de uma resistência poderosa, como foi aqui. Aqui, ó, como foi aqui, como foi aqui. E é muito provável que a gente bata aqui para liquidar ainda os shortados que não tenham sido liquidados. Aí muita gente vai achar que entrou uma força compradora mais consistente. Ela pode dar mais uma agulhada para fazer um grande W. E aí sim se desdobrar numa pernada que eu ouso afirmar que vai levar a BTC para no mínimo $80 mil. Desembarcar do mundo cripto num cenário desse, em que o mercado financeiro tradicional inicia um processo de reprecificação, a embicada para baixo das Big Techs não foi algo natural. Elas estão simplesmente rompendo aqueles suportes que sustentavam ela numa grande trendline de alta. Elas vão buscar uma corretiva maior do que o mercado inicialmente estava imaginando, e essa corretiva pode ser o início de uma grande reprecificação e até mesmo uma releitura acerca dessa web centralizada que talvez não tenha mais sentido em muito pouco tempo. Comprar uma DOT, uma Atom, uma Ethereum é como ter um pedacinho do iOS e do Android que vai rodar, que vai ser a força computacional e os dApps, o ecossistema onde vão rodar os dApps da Web3 daqui a 4, 5 anos ou até antes. Então, se hoje um iOS vale 2,5 trilhões, valia 3 trilhões há uma semana e meia, 2 atrás. Hoje o iOS em 2 semanas derreteu $500 bilhão. Então, para você ter um pedacinho do iOS hoje, você teria que comprar uma ação da Apple. Para você ter um pedacinho do iOS ou do Android, do ecossistema onde vão rodar os dApps
da Web3, basta comprar uma ETH, uma Atom, uma Sol ou uma Polkadot Kusama. Só que depois que a gente está imerso na revolução, a gente não consegue, agora que a gente está desrompendo com esse status quo, a gente não consegue ter uma visão clara. Mas depois que a gente atravessa esse turbilhão, a gente consegue enxergar de forma mais clarividente. E muita gente pode enxergar isso muito tarde, depois de eventualmente ter entregue as suas criptomoedas por valores insignificantes, quando a gente sabe que isso vai valer muito em muito pouco tempo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.